Boa noite aos irmãos. Antes da gente adentrar na palavra de Deus, gostaria de incentivar e desafiar os irmãos a estarem orando para o nosso retorno aos cultos no prédio da nossa igreja. Nós pedimos que você ore incessantemente e ore a Deus para que nos dê sabedoria para tomarmos as decisões acertadas e que essas decisões venham sempre favorecer a nossa igreja, favorecer a você principalmente. Então, desde já, continue em oração para que o nosso retorno aconteça de fato no dia 12 de julho com os devidos cuidados que devemos ter, ok? Mais um pouco à frente nós passaremos outras informações como será esse retorno, mas desde já fique em oração para que tudo ocorra dentro da vontade perfeita do nosso Criador. Gostaria que você se imaginasse numa prisão, e essa prisão era num país estrangeiro, e que você passaria ali alguns anos de vida. E nesse período que você tem passado na prisão, você não tem nenhuma perspectiva de um novo julgamento, os seus familiares não lhe visitam, os seus amigos lhe abandonaram, e diante de toda essa situação é possível que venha em sua mente esse tipo de pensamento. Deus me abandonou? Deus esqueceu de mim? Deus não se lembra mais de mim? Assim era, por enquanto, a vida de José como escravo. Ele estava
na prisão e, como escravo, não tinha direitos, não havia como apelar, ninguém assumiria a sua causa diante de Faraó, nenhum membro de sua família o visitaria, até porque tinha sido seus próprios irmãos que o venderam como escravo. E lembrando que José estava nessa situação, nessa prisão, isso porque havia recusado a se deitar com a mulher de seu senhor, a mulher do comandante Potifar, aquela filha de Beleal. E ela, revoltada por ser rejeitada por um escravo, ela então mente para o seu marido e o seu marido acredita em suas palavras e então José, como consequência de uma obediência ao Senhor, ele foi lançado na prisão. É nessa situação em que José se encontra. Gênesis 41, verso 1. Passados 2 anos completos. Paremos por aqui e vamos orar. Deus, nós queremos te pedir pela tua palavra e queremos que o Senhor nos ajude a não só entendê-la, mas compreender que ela é essencial para as nossas vidas e que na tua palavra há sempre lições para o nosso dia, para que assim confiemos mais no Senhor. Abençoa esse tempo aqui, que o Senhor seja exaltado e honrado, em nome de Jesus. Amém. A leitura foi feita apenas nessa parte aqui, porque a continuação será na próxima mensagem. Mas passados 2 anos completos. Então, passados 2 anos quer dizer que aconteceram algumas coisas no tempo em que José estava preso na masmorra. Então, José na prisão, ele foi reconhecido como uma pessoa digna de confiança. Lembra, José foi lançado na prisão pelo seu próprio comandante. Chegando nessa prisão, a gente vai perceber que José, ele vai ser reconhecido pelo o comandante lá da prisão, pelo oficial de dia, que ele era um homem digno de confiança. Então, o carcereiro-chefe nomeia então José como supervisor de toda a prisão. Mais uma vez, devemos ter em mente que José não assumiu este posto do dia para a noite. O posto de supervisor, certo? De alguém que iria supervisionar as celas, os presos. Pode ser que se passaram aí 1 ano para José assumir esse cargo. Claro que está implícito e que o servo José não sabia é que Deus estava agindo em sua vida. Gênesis 39, verso 21, diz assim: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então, como eu havia dito antes, nós não sabemos quanto tempo passou para que José assumisse essa posição. O fato é que o Senhor estava agindo na vida de José e o Senhor foi generoso para com ele e ele assim, encontrando favor aos olhos do carcereiro-chefe, ele sobe de cargo, ele recebe uma promoção dentro daquela masmorra. Agora, José não tinha isso em mente
À luz do que nós temos visto na mente de José, Deus estava em silêncio. Por que isso? Porque não havia nenhuma manifestação sobrenatural, não havia nenhum milagre, como eu já tenho dito antes, nenhum anjo desceu do céu, como aconteceu com Daniel. Daniel na cova dos leões, Deus envia um anjo. Aconteceu com os amigos de Daniel, quando lançados na fornalha de fogo, Deus envia um anjo. Mas nesse momento José estava só. Isso na mente dele. Deus não havia se manifestado de forma sobrenatural, mas Deus havia e estava se manifestando de outra forma, que muitas vezes Deus se manifesta em nossas vidas e nós não reconhecemos isso. Então José estava preso e nesta prisão José é reconhecido como alguém de confiança e aí assume o posto de supervisor da masmorra. Duas personagens agora vão surgir, é o padeiro e o copeiro do rei. O que estes tinham em comum com José? O fato de que partilhavam a mesma prisão, certo? O fato de que estavam no mesmo lugar. Então, o texto sagrado não nos revela os motivos, não nos diz as razões, porque estes dois homens, o padeiro e o copeiro de Faraó, foram lançados, atirados na prisão. O texto apenas diz assim, Gênesis 40, versículo 2 e versículo 3. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Então, o que sabemos é que esses homens foram lançados por lá. Certamente alguma coisa boa não haviam feito. O fato é que esses homens estavam no mesmo lugar de José. José foi sensível à situação de seus colegas. Depois de algum tempo naquela prisão, na mesma noite, cada um deles, o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho. Ao acordar, os seus rostos, o semblante, expressavam tristeza. E logo José percebeu isso. Versículo 7 do capítulo 40 de Gênesis. Gênesis 40, versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Antes de comentarmos aqui, quero fazer uma citação do livro Heróis da Fé, de Charles Swindoll, que diz assim: quando o coração é íntegro, embora as coisas pareçam desmoronar em sua vida, é maravilhoso notar como se pode ser sensível a alguém necessitado. Se havia alguém que deveria estar triste, com um semblante abatido e triste, era José. Acusado injustamente, possivelmente ele estivesse pensando que nunca sairia daquele local. Possivelmente José estivesse pensando: creio que eu nunca sairei mais dessa prisão. Entretanto, quando José enxerga os seus dois colegas, José se comove com a situação dele. José é sensível à situação deles. José percebe a tristeza, o abatimento que há na face daqueles dois homens. E José pergunta: por que vocês estão com a cara triste hoje?
O semblante de vocês não está como os dias passados. O que houve, meus amigos? Relatem para mim. José ainda, mesmo na situação em que estava, ele estava sensível à necessidade de seus colegas. Mesmo Deus ainda em silêncio, José não havia perdido a fé. José ainda tinha fé em Deus. Como nós sabemos disso? Versículo 8. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações, contem-me o sonho que tiveram. Quando lemos essas pequenas linhas, devemos trazer em nossa mente o que este homem havia e estava passando. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e agora se encontra preso numa masmorra sem nenhuma perspectiva de ser liberto. Ou seja, depois de passar por todas essas situações catastróficas, José permanece com a sua fé sólida. José permanece com a sua fé firmada e inabalável no Senhor, porque José diz: vem, conte-me o sonho. Porque a Deus pertence a interpretação. Creio eu, se você passar por uma situação semelhante à de José, humanamente falando, qual seria a sua reação quando alguém viesse falar acerca de sonhos? Nem o mais pentecostal do pentecostal, que gosta de interpretar sonhos, não teria a atitude de José. Aquele pentecostal fervoroso, que gosta de mistérios, não interpretaria o sonho de José se estivesse na situação. Como alguém iria falar de um Deus em que ele estava numa situação de sofrimento, de preso, de escravo? Como alguém iria falar de Deus, visto por fazer a coisa certa, por ser fiel a esse Deus, agora estava preso e sem nenhuma perspectiva de liberdade? O mínimo que nós poderíamos ouvir era: deixem de ser bestas. Para que ficar preocupados com esses sonhos? Deixe-me dizer uma coisa: nem meu Deus, nem o Deus de vocês existem. O meu Deus não existe. Olhem onde nós nos encontramos. Eu estou preso, vocês estão presos, então cadê esse Deus? Cadê o Deus que nós acreditamos? Cadê o Deus que nós suponhamos que existe? Porque se ele existisse, nós não estaríamos aqui. Mas isso não acontece com José. José tem uma fé firme, uma fé sólida e inabalável. Porque José diz no verso: não pertence a Deus as interpretações. Venham, conte-me o sonho. E Deus vai revelar o significado. E Deus vai dar o significado a vocês. Incrível, né, José? Mesmo vivendo como preso, escravo, injustamente, a sua fé está firme. A sua fé está inabalável.
ela está firmada, porque José diz a esses homens, Deus vai interpretar, Deus vai dar o significado. O copeiro conta o seu sonho a José. Isso é visto no capítulo 49 a 13, nós não vamos ler. O sonho do copeiro é que ele havia sonhado com uma videira, e nessa videira havia 3 ramos, e que aí ele pegava as uvas desses ramos, espremia no copo do seu senhor Faraó. Então, rapidamente, José interpreta dizendo, os 3 ramos são 3 dias, e logo você será restaurado ao seu cargo. Enquanto isso, o padeiro estava ouvindo a interpretação do sonho do seu colega, e ele ficou alegre, e ele pensou, então, o mistério aí foi revelado, e o mistério aí foi coisa boa, então para mim vai ser também. Então, o padeiro conta o sonho a José. Ele diz, José, eu também sonhei. Eu sonhei com 3 cestos de pão e que esses cestos de pães estavam na minha cabeça e havia todo tipo de comida e vinham umas aves para comer do cesto e essas aves comeram tudo que estava no cesto sobre a minha cabeça. Então, José diz ao padeiro, o mistério é esse, meu amigo. Não é coisa boa, não. Que são os 3 cestos, são 3 dias. Dentro desses 3 dias, você será executado por Faraó. O resultado não fora o mesmo, né? Do copeiro. O fim do padeiro seria a morte. Ele seria executado. E assim aconteceu. Agora eu gostaria da gente voltar ao copeiro, quando José dá a interpretação do sonho. Versículo 14 e versículo 15 de Gênesis 40. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que pusesse nesta masmorra. Quando José deu a interpretação do sonho ao copeiro, José poderia ter pensado assim, Deus vai usar este homem e quando ele sair desta prisão, como ele é bem próximo a Faraó, como ele serve diante de Faraó, fica do lado do Faraó, então ele pode interceder por mim, ele pode falar da minha causa para Faraó, ele pode dizer que eu fui colocado aqui injustamente, e então Deus vai usar esse homem para que a minha situação seja revertida, e Deus com o seu poder maravilhoso vai tocar no coração de Faraó, e Faraó vai me libertar. Com certeza José ficou esperançoso quando contou o sonho e falou essas palavras dizendo, lembra-te de mim, quando você estiver na presença do seu rei de Faraó. Fale para ele, conte para ele. José ficou sim esperançoso. José talvez aguardasse no outro dia o oficial chegando. José, você está livre. Faraó tirou todas as acusações, viu lá que tudo foi mentira, condenou a mulher e o comandante da guarda. Foi assim que aconteceu. Gênesis 40, verso 23. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Fico imaginando a solidão que José deve ter sentido naquela masmorra.
Claro que não podemos afirmar com certeza, mas podemos especular que José, mais uma vez, estava se considerando atraído por aquele copeiro, pois o mesmo não havia relatado a causa de José a Faraó. Como é que nós sabemos disso? Conforme o verso 1 do capítulo 41, passados 2 anos, como é que nós sabemos disso? Porque o verso 23 diz, e o copeiro não lembrou de José. Então, naquela situação, José talvez tenha trazido novamente à memória. Traído pelos irmãos, vendido como escravos, julgado injustamente, lançado na prisão, a mentira da mulher de Potifar. E agora, para completar, o copeiro não havia se lembrado dele. O copeiro esqueceu de José. Tem uma história que conta assim. Dr. W.A. Criswell, pastor da primeira igreja batista de Dallas, conta a história de uma família que ele visitara anos atrás, quando o negócio do petróleo estava em plena ascensão. Essa família residia numa área onde as companhias petrolíferas estavam comprando os direitos de explorar petróleo. As pessoas da região estavam ficando milionárias da noite para o dia, quando se descobria petróleo em suas propriedades. Chegando à propriedade dessa família em particular, o Dr. Criswell notou algo estranho. Ali não havia poços de petróleo. Nas terras adjacentes a ela viam-se vários poços e o petróleo jorrava. Entretanto, nem um único poço se via na propriedade da família que ele viera visitar. O pastor foi recebido à porta por uma mulher de aparência triste, que ele presumiu acertadamente ser a dona da casa. O marido veio, ofereceu uma cadeira ao doutor e contou-lhe a sua triste história. Pastor, disse ele, Deus esqueceu de nós. Veja, Senhor, há cerca de 1 ano, descobriu-se petróleo nesta área. Os engenheiros chegaram e asseguraram a todos os habitantes da comunidade que talvez fôssemos ficar muito mais ricos do que poderíamos imaginar. E começaram a cavar em todas as propriedades daqui da região. Por toda parte os poços jorravam. Sabíamos que era apenas uma questão de tempo. Os homens também escavariam em nosso terreno. Mas nada aconteceu, doutor. Nada, pastor, nada aconteceu. Deus se esqueceu de nós. Descobriram petróleo nos 2 lados de nossas terras. Descobriu petróleo até nos fundos. Mas nenhuma gota sequer se achou na nossa terrinha. Nossos vizinhos estão vendendo suas casas e mudando-se para a cidade. E nós por aqui fomos abandonados por Deus. Você já se sentiu assim? Como se Deus lhe tivesse esquecido? Você já se sentiu assim, como se Deus tivesse lhe abandonado? Talvez você esteja orando incessantemente para que o Senhor mude o coração de pedra de seu marido.
É um marido bruto, é um marido feroz, é um marido que não respeita o evangelho e nem sua crença. Mas você tem orado incessantemente para que Deus mude o coração dele, para que Deus restaure o coração dele, para que Deus o converta. Mas nada acontece. Talvez você esteja orando para que o seu filho seja liberto do mundo das drogas, desse vício que tem contaminado e destruído muitos jovens. Mas você não parou de orar, você ainda está orando incessantemente, suplicando, pedindo a Deus que ele seja liberto desta maldição, que ele se desvie desse caminho. Mas nada acontece. Talvez você tenha sido abandonado pelo seu próprio esposo. Uma vez que você o ajudou em todas as formas, tanto financeiramente como emocionalmente, dando a ele estabilidade, depois que ele atinge o auge na vida profissional, ele lhe deixa. Talvez você mesmo seja alguém viciado em drogas, bebidas, jogos de azar. E aí você tem orado, tem suplicado ao Senhor, tem se prostrado diante dele, tem pedido para que esses pecados saiam da sua vida, mas nada acontece. Talvez o seu casamento esteja por um fio. Brigas de um lado, conflitos do outro, situação financeira muito ruim. E você ora a Deus pedindo por um milagre, pedindo por respostas, mas nada acontece. Diante disso, você tem duas escolhas nessa situação. Primeira, ficar desiludido e amargo devido à situação que você está vivendo. Ou usar esse sofrimento, usar essa situação adversa como uma plataforma para colocar sua esperança e confiança no Deus vivo. Use a situação presente que você está enfrentando para confiar mais no Senhor. Use a situação de dificuldade, use a situação de aflição, use a situação de sofrimento para você confiar mais no Senhor. Por mais que você tenha pensado que Deus tenha esquecido de você, pode ter a plena certeza. O fato de você pensar não significa que é verdade. O fato de você imaginar que Deus lhe tem abandonado não quer dizer que isto aconteceu. Deus sabe a mensagem certa, na hora certa, no tempo certo. Deus sabe tudo o que é necessário para você. Ele só espera uma coisa sua: confiança nele. Confie nele. Não importa a situação. José é o grande exemplo disso. Devido a todo esse sofrimento que estava passando, ele ainda confiava no Senhor. Deus não esqueceu de você. Só não chegou o momento certo dele agir. Que o nosso Deus nos abençoe, irmãos. E que diante de todo e qualquer sofrimento, permaneçamos confiantes nele, porque ele não esquece de nós. Amém.